Oi gente, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre as vantagens de você alugar um apartamento, porque sim, tem suas vantagens também, inclusive pode ser mais vantajoso do que comprar, mas isso aí eu vou explicar no finalzinho do vídeo. Em 2014 e 2015, meu canal ficou muito conhecido principalmente por eu abordar um assunto que foi quando eu fui morar sozinha, né, que eu financiei o meu primeiro apartamento. Eu fui um dos primeiros canais assim de blogueiras a compartilhar essa parte mais burocrática, além da parte de decoração, reforma, essas coisas. Eu tenho um vídeo aqui no canal antigo bem completo que eu falo toda a documentação que foi necessária, e quanto eu dei de entrada, o que você precisa comprovar, então eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. E aí eu morei por 3 anos no meu apartamento que era próprio, né? Eu trabalho em casa não só com os vídeos aqui do canal, mas também eu tenho uma loja virtual. Então meu apartamento ele tinha 2 quartos, mas ele tinha apenas 44 metros quadrados. Então ficou muito pequeno para eu morar e trabalhar. Então foi aí que eu pensei em alugar uma sala comercial, né? Eu vou resumir porque para quem me acompanha aqui no canal ficou com um pouquinho de dúvida sobre isso, porque que eu me mudei, né? Eu vi os preços das salas comerciais e eram praticamente o mesmo preço do aluguel de um outro apartamento se eu fosse comparar assim os valores. Então seria só para sair de casa e trabalhar. E lá no meu outro apartamento ele não tinha elevador. Eu morava no 4º andar, tinha que subir uma ladeira além dos 4 lances de escadas, eu não tinha vaga na garagem, era muito longe da minha família, dos meus amigos, de todo mundo. Então juntou um monte de fatores. Eu falei, cara, se for juntar o custo-benefício, é melhor alugar um apartamento, porque vai sair mais em conta, eu consigo alugar o meu apartamento que é próprio. Então essa foi a saída mais econômica, apesar de parecer meio, meu Deus, ela tem um apartamento dela próprio e foi morar num alugado, né? Aqui eu tenho 3 quartos, eu tenho mais espaço, eu tenho elevador, eu tenho vaga na garagem, eu tenho academia que eu não tinha no outro. Enfim, no meu caso foi por causa disso, mas calma, ele pode ser vantajoso por outros motivos. E o primeiro deles é ser uma coisa urgente, tipo você foi transferido do seu trabalho, você vai fazer uma faculdade em outra cidade, por alguns motivos pessoais você precisa se mudar e você não tem dinheiro para investir agora na entrada de um apartamento. Você pode alugar, que você vai precisar aí no máximo dar 3 meses de depósito, fazer um seguro fiança, alguma coisa assim, e pronto, você já pode se mudar. A próxima questão é que você não tem custos com a manutenção. Por exemplo, se estoura um cano, alguma coisa assim, normalmente, e o certo é que a responsabilidade seja do dono do imóvel, né? Aqui, por exemplo, os espelhos que tinham nos banheiros estavam um pouco oxidados. E eu também queria colocar um espelho na sala. Então eu conversei com o proprietário, né? E ele quis trocar os espelhos, até porque vai ficar aqui pra ele, né? Então, por exemplo, se eu tivesse comprado esse apartamento e eu fosse trocar os espelhos, eu tinha que tirar do meu bolso. E o da sala ele resolveu fazer, porque também achou que seria uma coisa que ia valorizar o imóvel dele. Então eu vou ter um espelhão na sala e não precisei pagar por isso. Você pegar aí uma pessoa legal, você consegue negociar essas coisas que, querendo ou não, vai beneficiar o imóvel dele, vai beneficiar você no tempo que você vai estar morando ali. A próxima coisa é que você não se prende em um lugar. Várias vezes nesses 3 anos eu pensei em me mudar de lá, mas eu pensava, poxa, mas se eu me mudar daqui eu vou ter que comprar em outro lugar. E documentação, que já é uma das vantagens para você comprar um apartamento, é muito caro, então tinha muito pouco tempo, não valia a pena eu vender lá, já que eu já paguei escritura, RGI, TBI e tudo mais, para comprar em outro lugar e ter que pagar tudo de novo, sabe? Então eu me prendi lá por muito tempo por causa disso. Aqui, se alguma coisa começasse a me incomodar, eu tenho mais liberdade, eu posso ir para outro lugar. A próxima vantagem, gente, tô olhando porque eu anotei que eu sou muito esquecida, é que você pode morar em um lugar que talvez você não teria como comprar naquele momento. Por exemplo, atualmente eu moro num bairro aqui do Rio de Janeiro que sempre foi o meu sonho desde criança de morar. Só que aqui os imóveis são bem mais caros do que no lugar que eu morava. Então eu penso sim em comprar um apartamento futuramente aqui nesse bairro. Eu tô juntando dinheiro já, né? Isso já é uma coisa que vai vir depois. O valor do aluguel, ele equivale a mais ou menos 0,3%. Vou falar sobre isso depois também. Eu pago uma pequena porcentagem para poder usufruir dele e morar aqui, né? Eu vou falar no final, mas tem algumas desvantagens, gente. Você não pode fazer certos tipos de reformas caso o proprietário não autorize. E caso você faça, pode ser que o proprietário não queira descontar no valor do aluguel. Ele fale, se você quiser fazer por sua conta, eu não vou descontar nada. Aí é uma coisa a se pensar, né? Poxa, eu vou querer deixar com a minha cara, mas daqui a um ano eu vou me mudar, vai que ele pede que eu entregue as chaves antes do que eu planejava. A segunda coisa é que você não está construindo um patrimônio. Se você não tiver cabeça e
você vê que o aluguel é mais barato do que as parcelas do apartamento que eu pretendia comprar. Então, o que você tem que fazer nesse período que você ainda não tem como dar entrada? Pegar esse valor e guardar ou investir, né? Principalmente, que ele vai rendendo, ele vai duplicando, você vai tendo um retorno e aí aquele período do aluguel, só um período até você conseguir juntar dinheiro para o que você queria. Mas se você tem aquele dinheiro para comprar à vista um imóvel, não vale a pena você ficar pagando o aluguel, a não ser que você queira pegar aquele dinheiro e investir em uma outra coisa que você sabe que vai te dar um retorno. Uma outra coisa é se você se adapta a morar naquele lugar, você adorou aquele lugar e aí o proprietário não quer renovar o seu contrato. E aí você tem que se mudar às pressas. E agora, gente, vamos para o principal motivo do porquê que eu acho que aluguel pode ser sim mais vantajoso do que você comprar um apartamento financiado. Até agora o meu apartamento lá eu não aluguei, porque ainda tô analisando e pensando e fazendo minhas continhas e alugar lá ou vender lá e aplicar esse dinheiro, investir esse dinheiro. Eu salvei aqui, gente, alguns sites porque eu pesquiso muito. Acho que é muito importante a gente pesquisar, ainda mais quando é um passo tão importante que pode mudar o seu futuro. Essa é da Folha de São Paulo, né? É uma crença muito comum de que alugar uma casa ou um apartamento em vez de comprar com financiamento é sinônimo de rasgar dinheiro, mas pode ser uma boa opção. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o aluguel de um imóvel representa em média 0,4% do seu valor total, enquanto a taxa de juros média de um financiamento é de 0,76% ao mês. Os percentuais podem variar. Então, se você for pensar assim, às vezes os juros que você está pagando numa parcela mensal, só os juros, ele é mais alto do que o valor total do aluguel. E isso é verdade mesmo, gente, porque o meu apartamento ele é financiado pela Caixa. E quando você recebe lá o boleto para pagar, vem o valor da amortização, que é quanto está sendo debitado do valor que eu ainda devo, né, do imóvel, e vem o valor que é de juros, de taxa, de não sei o que lá, um monte de taxinha. E tipo, do que eu pago, só uns 30% do que eu pago no mês abate no que eu tô devendo. Então, a não ser que você, assim, de ano em ano vai lá e dê um lance para diminuir o saldo devedor e você não ficar pagando aquela bola de neve, juros em cima de juros. É muito melhor você alugar, porque, tipo, os juros você também não recebe de investimento de volta, sabe? Os juros não volta para você. Aqui tem de um outro site que é o Dinheirama. Quando se mora de aluguel, você paga um valor percentual muito pequeno ao dono do imóvel em troca de poder usufruí-lo. As pessoas costumam achar os aluguéis caros pelo simples fato de calcularem os valores em termos absolutos e não percentuais. Se você mora em uma casa que vale R$400 mil e paga R$1.500 de aluguel, você está remunerando o proprietário uma taxa de 0,37% ao mês, menor até do que a poupança, muito pouco, não? O problema é que a maioria das pessoas procuram imóveis cujo aluguel é superior à sua disponibilidade de pagamento. Assim, não importa se o valor pago é R$500 ou R$5 mil, pois no fim do mês vai faltar dinheiro para fechar a conta. Então tem que ser uma coisa que condiz com o que você pode pagar, né? A próxima desse mesmo site sei que você deve estar pensando, mas é melhor eu pagar R$1.000 por mês para pagar algo que é meu do que rasgar R$700 em aluguel, certo? Errado, por dois motivos. O primeiro é que o imóvel só será seu depois que você efetivamente quitar, ou seja, daqui a 20, 30 ou 35 anos. E o segundo motivo é que talvez o mais importante é que essa diferença de R$300 pode parecer pouco, mas não é. Imagina que em vez de comprar um imóvel novo e pagar R$1.000 de prestação, você decida continuar pagando o seu aluguel de R$700 e irá economizar R$300 todo mês para investir. Sabe quanto você teria após 30 anos, que é o prazo do financiamento normalmente, né? Com uma rentabilidade bruta de 1% ao mês, você teria R$1.048.489, mais de R$1 milhão, né? Aí aqui tem uma coisa muito legal. Aqui tá dizendo que vale a pena quando você vai financiar e não quando você tem o dinheiro para aplicar e aí você não vai estar pagando nenhum juros. Os juros de financiamento hoje, apesar de lá vir, 5%, não sei quantos por cento ao ano, não sei o que lá. Isso aí é uma doce ilusão, porque não é isso, entendeu? É uma conta que ali pra gente que é leigo parece que é uma taxa muito pequena, mas não é muito juros, muito mesmo. Juros do financiamento estão cada vez mais altos, ou seja, você está na situação em que os juros do financiamento estão muito mais altos do que o percentual do aluguel pago em um ano em relação ao valor do imóvel. Vale mais a pena morar de aluguel do que comprar casa própria, desde que você economize e invista a diferença entre o valor
do aluguel e o que gastaria com o financiamento, porque do contrário você só estaria enganando assim mesmo. Então é isso daí, gente. Não adianta você morar de aluguel e achar que você vai morar de aluguel para a vida inteira. Você tem que morar de aluguel porque você já viu que os juros talvez seja menor do que o financiamento de um imóvel, mas o que você vai estar gastando a menos ali daqueles juros, né? Você bota na poupança e vai juntando para você comprar um seu à vista. Olha que maravilha. Então é isso, gente. Eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque sério, eu andei fazendo umas pesquisas, tanto é que eu mudei a minha percepção sobre o que fazer com o meu outro apartamento, né? Apesar de eu ter um apego emocional, meu primeiro AP, nossa, minha primeira conquista da minha vida, fiquei pensando, cara, eu vou ficar pagando ele um tempão, e o aluguel lá onde eu morava não é tão caro. Será que não é melhor eu vender e aí investir esse dinheiro em algum negócio, ou guardar na poupança, ou juntar com um dinheirinho para dar tipo 70% de entrada, que já é melhor do que você dar 10%, que foi o que eu dei lá, né? Se você conseguir dar uma entrada bem grande, você vai pagar consequentemente menos juros, né? Então é uma coisa para você sentar ali com seu marido, com a sua mãe, ou você sozinha mesmo, se está pensando em comprar, e ver o que vale a pena. Porque, gente, tudo nessa vida é planejamento. Se a gente conseguir se organizar, se a gente conseguir planejar, a gente consegue transformar pouco em muito, sabe? Os bancos e mercado e aquela falsa ilusão de financiamento, de Minha Casa Minha Vida, ver se vale a pena mesmo, né? Então é isso, esses vídeos sempre ficam longos, não tem jeito, mas eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenha ajudado você que estava aí na dúvida do que fazer. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei e me segue nas redes sociais para me acompanhar mais de perto. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.